Vou chamar para participar agora conosco aqui o Emerson Balderrama, operador de mercado, trabalhamos juntos no pregão da Bolsa, mesas de banco, corretora também. O Emerson sempre presente, sempre aqui conosco. Emerson, obrigado pela gentileza, pela participação. Bom dia para você. Bom dia, Chico. Bom dia para todo mundo da BMC. Vamos lá, Chico. O mercado continua aquecido, rapaz. Não para. Pois é, e uma coisa importante, nós acabamos lendo aí relatórios de ontem para hoje, de grandes casas, já projetando aí, ou pelo menos com expectativas otimistas para o nosso Ibovespa. Nós até vimos o Júlio Chartoni, nosso grafista CNPI, falando aqui pela manhã, possibilidades de alta, de uma continuação de andamento de alta para o nosso Ibovespa à vista, e essas casas, esses relatórios falam aí em 180 mil, podendo chegar até 185 mil pontos aí a Bolsa, num cenário muito otimista e positivo, Emerson. Ontem tinha saído um relatório, inclusive do Itaú, ele projetando a final do ano a 185 mil, e ele não ponderou muita coisa sobre eleição, mas ainda acredito que a eleição esse ano vai ser o carro-chefe da Bolsa. A gente está vendo bolsas pelo mundo batendo recorde, né, Chico? A gente está vendo a Coreia do Sul, 10º pregão consecutivo de alta, batendo máximo, a Japão batendo máximo, várias bolsas, né? O mercado tá líquido, Chico, o mercado tá investindo, tomara que não chegue uma conta muito pesada lá na frente, não tô jogando contra. Mas a gente começa a ver alguns detalhes sobre inteligência artificial. Hoje de manhã saiu o Warren Buffett comentando, né, que inteligência artificial é interessante, mas ele não vê os líderes olhando o futuro. Os líderes não acham o futuro, não sabem o que vai ser. Então ele acha que isso é meio perigoso. Vamos ver como vai desenhar esse mercado aí, Chicão. Pois é, e duas notícias importantes aí que vão ajudando os mercados. O distensionamento aí entre Estados Unidos e Irã e Estados Unidos. Donald Trump deu declarações importantes ontem, afastando pelo menos num primeiro momento aí a possibilidade de operações militares. E também em relação à Groenlândia, Donald Trump expressou um otimismo em relação à possibilidade de um acordo lá sobre a Groenlândia. Essas duas notícias importantes nessa semana, nesse cenário macro geopolítico aí, Emerson, trazendo pelo menos por enquanto hoje expectativa de possibilidade, pelo menos por enquanto, possibilidade de aberturas em alta das bolsas americanas. Sim, dá um belo de um alívio essa diminuída da tensão, né, entre os Estados Unidos e o Irã. O Trump ele comentou que ele tem certeza sobre isso, que vai diminuir a parte das execuções no Irã, por isso que o petróleo está dando essa diminuída, essa queda de 4%. Tudo isso, Chico, acaba corroborando para um movimento que é alta, é forte alta. Ontem, o volume financeiro, tirando a parte de exercício do Ibovespa, também foi relevante, foi por volta de 29 bilhões, e aí ele fechou no final do dia por volta de 65. O mercado em si está acreditando no potencial alta. Minério de ferro essa noite deu uma escorregada, né, caiu 1%, mas o mercado em si, o mercado de alta funciona assim, né, Chico? Ele sobe, realiza um pouco, embolsa lucro, volta a novas animações, novos investidores e novamente o mercado sobe. Pois é, ontem nós tivemos, voltando a falar um pouquinho lá nos Estados Unidos, dessas tensões, felizmente, distensionamento aí entre Estados Unidos e Irã, Groenlândia. Os bancos americanos, nós já comentamos, tivemos o JP Morgan, saíram os seus resultados, as ações caíram. Ontem foi a vez do Bank of America, do Citi e do Wells Fargo, também as ações caíram. Hoje, Goldman Sachs, Morgan Stanley. Nesse primeiro momento, Emerson, que nós já tivemos vários dados indicadores importantes, que são um espelho da economia dos Estados Unidos, que são os dados do mercado de trabalho, payroll, tivemos os outros dados importantes também, e os dados de inflação, o CPI e o PPI, que embora tenha vindo um pouquinho acima aí nas médias, na base mensal anualizada, não trouxeram grandes alterações para o mercado lá dos Estados Unidos. Balanços dos bancos, esses dois bancos que deverão divulgar seus resultados agora pela manhã, e ontem também tivemos o livro Bege, chamado Beige Book, que é um compêndio da economia dos Estados Unidos, visto pelos 12 distritos. Uma melhora na margem, com a atividade crescendo em ritmo leve a moderado em 8 distritos versus 4 distritos disponibilizados anteriormente, e relatos de melhora nas condições de crédito também, embora os segmentos imobiliário e construção sigam em desaceleração. Em relação ao mercado de trabalho, níveis de emprego permanecem estáveis, com demanda moderada por mão de obra em todos os distritos. Em relação aos preços, o Beige Book destacou que avançaram de forma moderada, com pressões de custos associadas, tarifas amplamente reportadas. O Beige Book não formou preço, Emerson.
O mercado está aguardando essas informações dos bancos, os resultados, e eles vêm apresentando uma diminuição na expectativa, mas se a gente puxar trimestres anteriores, vieram bem fortes, bem relevantes. O que também vai influenciar possivelmente nesse próximo trimestre dos bancos agora, Chico, é o limite que o Trump está colocando na taxa do cartão de crédito. Isso, os bancos já começaram a sinalizar, os bancos começaram a sinalizar que possivelmente isso vai diminuir o crédito para a economia. Vamos ver qual vai ser o impacto disso. A parte do CPI e tudo que vem saindo, PPI, PCE, vem ligeiramente acima, mas o mercado está entendendo que está controlado, não é algo descontrolado. E aí o mercado continua especulando 2 cortes de juros lá fora esse ano. Além de tudo isso, Chico, vamos ver como o mercado vai reagir aos novos ataques que o Trump possivelmente vai fazer em cima do Jerome Powell. Porque agora, conforme a linha é reta final, né, Chico? O Jerome Powell ele vai sair em maio. Então, para o Trump agora começar a bater mais firme nisso para poder alavancar o seu candidato preferido, pode ser uma estratégia dele utilizada nisso. Sobre a Groenlândia, a parte do Trump achou interessante, mas a parte da Dinamarca não achou tão interessante assim. Eles falaram que a reunião, né, o clima foi um pouco mais tenso. Vamos ver como isso vai desenvolver, se até eles vão fazer uma aliança futura, algo nesse tipo. Pois é, Emerson, e falando um pouquinho aqui de um dado importante que acabou de sair, atualizando-os, o IBGE acabou de divulgar as vendas do varejo. O comércio varejista cresceu 1% em novembro, novembro sobre outubro, na base mensal, portanto, novembro sobre outubro, um crescimento de 1% no comércio varejista, as vendas do varejo, na série lá com ajustes sazonais. E na base mensal anualizada subiu também 1,3%, bem mais que os números anteriores e bem mais que as estimativas. Por isso também nós estamos vendo aqui as taxas de juros subindo um pouquinho nos vencimentos mais curtos e nos vencimentos médios aí na parte intermediária da curva. Portanto, vendas do varejo, o BGE acabou de divulgar 1% na base mensal novembro sobre outubro e 1,3% de crescimento na base mensal anualizada. Portanto, está aí um dado importante na pré-abertura, abertura aqui dos nossos mercados, Emerson. E falando um pouquinho, não só, queria que você comentasse também, nós falamos aqui agora, e queria ouvir a sua opinião, claro, vendas do varejo, atualizando esse dado, esse indicador, sobre a pesquisa Quest de ontem. Muito se esperava sobre essa pesquisa, pelo menos uma primeira que foi divulgada aí nesse início de ano, e como você viu também a reação do mercado. Vendas no varejo é o reflexo da tal Black Friday, né? Isso daí já era meio que esperado, Chico. Isso iria acontecer, ia melhorar porque a economia realmente deu uma aquecida naquele momento. Algo que lá fora nos Estados Unidos, a Black Friday não foi tão interessante como eles queriam. Sobre a pesquisa Quest que saiu ontem, tem pontos a se observar. A gente viu uma diminuição, não quer dizer que isso vai empatar, mas uma diminuição, uma aceitação, vamos falar um pouco melhor, do Flávio Bolsonaro, né? E a gente viu uma desaprovação do Lula maior do que o esperado. Isso daí ainda, pelo que eu, né, a gente está em janeiro ainda, Chico, ainda tem muita coisa para correr até lá. Ainda o mercado é um pouco cético sobre a candidatura do Flávio Bolsonaro, se ele vai levar até o final, por mais que ele bata o pé. E por mais que já tenha indicado que o Tarcísio não vai ficar no lugar dele para não perder a liderança de São Paulo. Então, tem bastante informação para sair. Acredito eu que a gente vai ter essas pesquisas eleitorais a cada semana, a cada quinzena. Isso vai fazer barulho no mercado, vai começar a aumentar a volatilidade. Pois é, Emerson, esse é mais um dado aí importante em relação aí ao nosso movimento, principalmente à medida em que forem sendo divulgados movimentos aí e pesquisas, novas pesquisas que venham a ser disponibilizadas. Por favor, papéis, vamos falar um pouquinho da parte notícias corporativas. Petro subiu muito ontem, o petróleo está caindo hoje, a Vale subiu demais, olha só, Vale com 4,7% de alta na sessão de ontem, o minério andou realizando um pouquinho, como você disse, hoje 1% de queda para o minério na China, 0,88% de queda para o minério em Singapura. Como é que você está vendo aí a participação desses dois papéis depois dessas altas significativas do mercado ontem? Essa alta da Vale, Chico, se não me falha a memória, foi a melhor alta desde abril do ano passado. Né? Não estou falando em número de tela. Número de tela, a gente já viu a Vale a R$120. Não é isso. Estou falando de percentual, de expressividade. Petrobras, ela tinha um gás muito mais forte para ir, mas no final do dia acabou o petróleo desvalorizando, Petro acabou seguindo. É interessante, Chico, porque a gente já vem batendo nessa tecla que a Vale tem espaço para andar, ela tem potencial de alta. Tem que fazer o resto do bloco também ajudar. Então, os bancos continuarem também, a parte de construção, com essa possível diminuição de Selic esse ano, deve ser beneficiada, educação também. Então, a Bolsa em si, ela tem um espaço a andar.
nós estamos já trabalhando por volta de 165, 166 mil pontos para 185, tem um belo de um ganho até lá, Chico. E isso se chegar ali por meados de julho e o mercado realmente dar tração no mercado e aí começar a subir mais a bolsa, a gente poder ver próximo a 200 mil pontos, que aí é o que o mercado vem falando praticamente, Chico, há 5, 10 anos, né, que a bolsa iria chegar nesses patamares. Acredito ainda no potencial das ações, continuo com minhas apostas. Ontem, com essa alta da Vale e da Petro, acabei diminuindo um pouco a exposição, né, via opções, mas ainda acredito que tem um potencial de alta sim. E você tem algum outro ativo que você gosta, que você acompanha aqui no nosso mercado? Ontem tivemos exercício de opções sobre o Ibovespa e amanhã um exercício importante de opções sobre ações. Lembrando, mais uma vez, vou repetir a informação, segunda-feira é feriado nos Estados Unidos. Martin Luther King Day, não teremos negociações, pregões fechados em Nova York. Amanhã vai ser o exercício e possivelmente vai ter uma volatilidade maior no mercado para ajuste de posição. Ninguém estava aguardando uma alta de quase 5% da Vale ontem. Com isso, aquelas opções que nós falamos, Chico, no mercado, opção POC, vale 1, 2, 3 centavos, elas ganharam tração. E aí a gente vai ver essa corrida para as pessoas tentarem ou defender a posição ou rolar a posição. Isso eu falo pessoa física, né? Mas pessoa jurídica, bancos e assim por diante também fazem essas defesas. Outros papéis que eu acabo acompanhando e gosto de Lojas Renner, gosto de antiga Eletrobras, que é a Axia, Itaú também acho que tem potencial de alta, Bradesco gosto, mas o beta dela em relação ao Ibovespa é menor, então quando a bolsa sobe, geralmente ela não absorve todo a ganho, quando cai também é a mesma sequência, ela acaba não absorvendo a queda, mas são papéis que eu venho monitorando com uma certa frequência, além da segunda linha, Chico. A segunda linha, ela realmente vem... Ela vem com a alta volatilidade, não quer dizer que é indicativo de crescimento de papel, é mais especulação do que realmente crescimento de caixa, mas é interessante observar também a segunda linha. Isso mesmo, Emerson. Temos aí uma diversificação. Em relação ao câmbio, o dólar andou aí a 5,42 ontem com a notícia lá dos vistos do Departamento do Estado dos Estados Unidos, falando da proibição de vistos para brasileiros a partir de 21 de janeiro, depois a notícia foi esclarecida, são 75 países e esses vistos seriam especificamente para imigrantes, segundo a leitura e as informações das agências locais. O dólar foi 5,42, fechou no 5,40, como é que você está vendo também esse movimento do câmbio? Hoje o dólar index sobe um pouquinho, 0,10% a 99,17 pontos lá nos Estados Unidos. Aparentemente o câmbio se acomodou nesses níveis, Chico. Se a gente observar de 3 meses para cá, vamos tirar a parte da remessa final do ano, mas se a gente pegar esse ato, esse tempo, a gente vê que o dólar está entre 5,35, 5,38, 5,45. Ele não quer ir para cima disso, mas também não quer desvalorizar. Ontem o nosso mercado acabou evoluindo bastante, Chico. Se essa notícia ontem do visto tivesse saído lá em 2005, nós só teríamos visto o preço subir e possivelmente no final do dia a gente ia saber o motivo, a gente só ia ver a alta, né? Assim como a bolsa também teve uma forte desvalorização naquele momento. O mercado acabou evoluindo bastante, só que a gente vê bastante algoritmo sendo na frente, né, Chico? Então a gente viu movimentos no dólar ontem, no dólar futuro, de 10, 15 pontos num intervalo muito curto de tempo. Isso acaba, se a pessoa não sabe o que está fazendo, não entende gerenciamento de risco em contratos futuros, ela acaba quebrando. Então, acredito eu que o câmbio deve ficar nesses patamares. Vamos acompanhar agora, o câmbio também deve ter alguma forma de movimentação assim que começar a sinalização do Banco Central pelo corte de juros da Selic. Vamos aguardar também, deve ser possivelmente março em diante. Pois é, e uma notícia importante também, Donald Trump anunciou que impôs tarifas de 25% sobre chips. Os alvos são semicondutores que não contribuem com a cadeia de produção lá nos Estados Unidos, cadeia de produção americana. A medida acaba trazendo aí uma certa expectativa em relação aí às empresas de tecnologia e em especial aí com as movimentações da China. De qualquer forma, algumas das principais empresas do setor vão operando aí com quedas desta manhã no pré-mercado, a Microsoft, Meta e Amazon, além da Oracle e a Broadcom também operando com baixas aí depois desta notícia, Donald Trump impondo tarifas de 25% sobre chips, que são semicondutores que não contribuem com a cadeia de produção lá dos Estados Unidos. Você chegou a acompanhar também essa notícia, Emerson? Sim, o Trump já tinha mais ou menos anunciado isso, Chico, agora ele bateu o martelo, né? Então é em cima da NVIDIA e da AMD.
esses 25% ele fala que é um ótimo negócio, uma ótima estratégia. E além disso, a gente está vendo a Nasdaq com uma alta um pouco mais distorcida das demais bolsas, porque a TSMC, a maior fabricante de chips do mundo, ela acabou apresentando um resultado muito forte, já está falando em expansão, colocar a fábrica nos Estados Unidos, com isso ela está trazendo, né, acabando, arrasta o setor junto. Então a gente vê a Nvidia também subindo com isso. O mercado em si continua batendo e olhando essa parte muito em cima sobre a inteligência artificial. O mercado quer saber de todo esse gasto que está sendo feito, quando isso vai virar retorno. Tem retorno? Sim, mas eles querem saber se a proporção está adequada. Por isso, que no início do bloco, quando eu comecei a falar, até o Warren Buffett acabou aparecendo, falando que, ó, o mercado é grande, o mercado tem muito a crescer, mas os líderes não sabem qual vai ser o futuro, ninguém sabe. É por isso que começa a pulga atrás da orelha. Pois é, Emerson. Então eu queria agradecer demais aí a sua gentileza, queria agradecer demais a sua participação. Você tem mais algum dado, alguma informação que você gostaria de comentar? Você falou aí da TSMC, que provavelmente com grandes investimentos aí ao longo do ano, talvez, se não for a maior, é uma das maiores empresas da Ásia, uma das mais valiosas da Ásia, portanto, são investimentos expressivos e talvez realmente ela venha assim trazer aí a possibilidade de montar suas fábricas lá nos Estados Unidos, conforme você disse. Algum outro dado, algum outro evento que você gostaria de pontuar? Só observando mesmo a parte de metais, o mercado acelera rápido, a prata tem uma sensibilidade muito agressiva na hora de tomada, né, do mercado querer se proteger, então a prata acaba tendo uma volatilidade maior. Bitcoin volta, pelo menos, a brilhar os olhos dos investidores, né, Chico? A gente estava falando de 88 mil dólares, agora está 97, próximo a 97, então acaba sendo bem assim, não sei se é o momento de ter novamente Bitcoin na carteira, mas o mercado aparentemente volta a dar credibilidade para esse ativo, para essa criptomoeda. Seria nessa linha, Chico. O mercado vai aguardar novas informações. Essa parte do Irã é uma fala do Trump. Outra coisa é você ver o espaço aéreo sendo fechado. Então, às vezes, não está tão céu de brigadeiro que no mercado está acompanhando. Pois é, Emerson, muito obrigado pela gentileza, a participação, você sempre também abrilhantando aqui o nosso programa, com a sua participação, seu conhecimento, a sua leitura, sempre muito atento a todas as informações, isso é muito importante, porque nós temos várias opiniões e todas essas opiniões formam sempre uma leitura para o conhecimento, a atualização dos nossos telespectadores, daqueles que participam, acompanham aqui o nosso pré-market. Seu contato na sua despedida e mais uma vez, Emerson, obrigado pela gentileza e pela participação. Chico, eu que agradeço o convite, obrigado novamente. Para me encontrar no YouTube, 3 minutos com o Emerson Balderrama. Forte abraço, meu amigo, se cuida. Obrigado, Emerson Balderrama, portanto, participando aqui conosco. Ontem as